Tá voltando aqui, joga duro. Vamos lá, vamos lá. Não pode cair essa conexão tá caindo. Tá na área, tá na área. Bacana. Vamos, bomba, 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 bomba. Convida os seus amigos. Vamos lá. Convida os seus amigos. Legal, né? Legal, bacana, bacana. Bem, vamos lá, né? Vamos lá. Arroba Carlos Alfama, né? Arroba Carlos Alfama aí, professor Carlos Alfama. Joga duro também, né? É isso aí, né? Jogando duro. Bacana, Alfama. Convida seus amigos aí, Alfama. Bacana, irmão. Tamo junto. Tamo junto. Legal. Alô, professor Zezão, né? Lá de Goiânia. Joga duro demais. Bem, pessoal, então, como eu estava mencionando aqui, né? A equipe do aulão Adelante, delegado de Goiás. Então, repetindo, professor pós-doutor e autor Bernardo Gonçalves, né? De Constitucional, vai jogar duro. Eu sou mais fraco, né? Delegado e autor Ailton Zucchi, Legislação Penal Extravagante e Jurisprudência. O promotor de Justiça, professor e mestre e autor Cristiano Gonzaga, Direito Penal, Parte Especial e Criminologia. Veja aí, ó, professor, mestre e autora Josiane Minardi, vai trabalhar lá com direito tributário, tá certo? Delegado, doutorando e professor Marco Montes, com direito penal, parte geral e medicina legal. Isso, Bernardo, é top, né? Ele escreveu aquele livro, Direito Constitucional, né? É o mais bombado atualmente no Brasil, né? Vai jogar duro com a gente lá no aulão. Direito empresarial também não ficamos para trás, porque, perceba bem, professor e autor e procurador André Luiz Santa Cruz. Aquele autor lá do direito empresarial esquematizado. É ele mesmo, bacana, tá? Isso, ele vai trabalhar com direito empresarial. Professor especialista e autor, veja, direito processual penal, Júlio César Matos. Lembra do Júlio César Matos, aquele professor que entrou em Recife em processo penal? Joga muito duro, né? Vai trabalhar com direito processual penal. Professor mestre e autor Luciano Figueiredo, né? Lá do SES, Luciano Figueiredo. Vai tratar com direito civil, né? Vai trabalhar direito civil. Professor mestre e autor André Barbieri, direito administrativo. Vai jogar duro. Professora mestranda e autora Tatiana Scarello, vai trabalhar com direito ambiental. E se o CESP pensou que ele ia me furtar as questõezinhas de eleitoral, dessa vez não, tá? Dessa vez não, porque lá no Recife ele mandou 9. Só que aqui ele vai se ferrar. Por quê? Porque eu estou com um professor especialista e doutorando em direito eleitoral, professor Alessandro Costa, direito eleitoral. Vou colocar um professor específico para direito eleitoral. Por quê? Porque o CESP, ele conseguiu furtar 9 questõezinhas lá no Recife. Bacana? Agora não. Agora eu vou pegar. Beleza, vou pegar um professor específico para direito eleitoral. O cara é especialista, doutorando, tá? E autor. Professor Alessandro Costa, muito bom, tá? Referência em direito eleitoral no Brasil. Bacana? Pessoal, a equipe tá forte, eu sei disso, a equipe tá forte. Veja, equipe forte ainda no Pará, né? No Pará aqui, não todos os professores estão podendo ir no Pará, mas a gente vai com equipe forte também, no dia 17 lá no Pará, beleza? Essa equipe aqui é do dia 4, lá, 4 de fevereiro em Goiânia. Feliz, né? Nós lançamos o aulão e bombado, primeiro lote quase acabando, rápido, cara. O pessoal é muito rápido, né? Sabendo que vai virar o preço, você já vai correndo lá, então a gente vai bombar. Vamos jogar duro que eu não tenho tempo. Bacana, já falei aqui. Perceba então, perceba bem. O Tício, né? O Tício, ele é juiz, delegado federal. Delegado federal. Rapaz, ele estava investigando um fato, perceba, e veja, o MEV foi indiciado nesse inquérito policial. Veja, o delegado encerrou o inquérito, encaminhou para o juiz abriu vista para o MP, e o MP, né, que pode aí oferecer denúncia, requerer diligências ou requerer o arquivamento, perceba, o MP entendeu pela propositura da ação penal, né? Então o Ministério Público pode propor ação penal, pode requerer diligências ou requerer o arquivamento, não é isso? Recebeu o inquérito policial. Entendeu pela propositura da ação penal? Enfim, é o MEV, né? É o MEV. Tá, joga duro. Aí, propôs a ação penal. O MEV, veja, foi condenado. Rapaz, o MEV falou o seguinte: ô, seu delegado, você aí, delegado federal, eu vou te matar. Rapaz, ameaçou o delegado de morte. Perceba,
O Mévio cumpriu a pena e foi colocado em liberdade. Rapaz, ele ameaçou. Tu acredita que ele foi até o local onde o delegado malhava, né? O delegado malhando lá, nem lembrava mais do Mévio. Tu acredita que o Mévio chamou no Perceba uma arma de fogo e realizou disparos na direção desse delegado que estava saindo da academia? Professor, você está jogando duro. Tô. Ele realizou disparos. Por erro na execução, perceba bem, ele acabou atingindo o Paulo, que não tinha nada a ver com o fato. E o Paulo veio a óbito. Eu tenho um homicídio, perceba, decorrente de um erro na execução, e esse homicídio é ligado, né, com o exercício da função de quem aquele agente queria atingir. Perceba bem. Bem, professor, pô, agora você jogou muito duro, você jogou um contexto fático, você está jogando duro demais, entendeu? Você jogou um contexto fático, você complicou um pouco, olha só, o que você quer, hein? Olha só, jogando duro aí dessa forma, uma hora dessa. Eu pensei que você fosse jogar leve. Você jogou um contexto em que uma pessoa foi indiciada no inquérito policial, depois foi proposta a denúncia, ele foi denunciado, foi processado, condenado, e depois ele querendo fazer vingança, né? Veja, prof, ele atirou nesse delegado, mas errou e acabou atingindo uma outra pessoa. Perceba bem. Bem, professor, então eu tenho que raciocinar. A primeira coisa que eu tenho que raciocinar é que ocorreu um homicídio. Sim. Professor, se ocorreu um homicídio, e já que você está tratando de competência, perceba, competência dos crimes dolosos contra a vida, eu tenho o tribunal do júri, essa competência, inclusive, veja, em sede constitucional. Exato. O professor agora pegou. Pegou por quê, filho? É tribunal do júri, né? Sim, até aí você tá certo. Professor, mas vai ser tribunal do júri da Justiça Federal ou Estadual? É a pedra de toque. É a pedra de toque. Tribunal do júri é. Agora, da Justiça Estadual ou Federal? E sendo da Justiça que bloqueador, já ganhou, né? Sendo da Justiça Federal, qual o fundamento? Sendo da Justiça Estadual, qual o fundamento? Não adianta você falar da Justiça Estadual, não, filho. Qual o fundamento? Desenha. Desenha. Você tem que desenhar. Bem, primeira coisa que a gente tem que notar é que ocorreu realmente um homicídio. Esse homicídio foi motivado, não é isso? Veja, a motivação está ligada ao exercício da função da vítima que ele queria atingir. Veja, mas o homicídio ocorreu, veja, a vítima que foi atingida é outra. Entendeu ou não? A vítima que foi atingida é outra. Entendeu? Bem, se liga no que eu vou falar. Veja, esse homicídio decorre de um erro na execução. Esse homicídio decorre de um erro na execução. Bem, primeira coisa que eu tenho que ter conhecimento, tá? Falando um pouquinho de competência, né? Antes de querer logo jogar duro, veja que a competência é a limitação da jurisdição. Perceba que somente tem competência quem tem jurisdição. Veja que o juiz tem competência, o Ministério Público não tem competência, porque o Ministério Público ele não é revestido da jurisdição. O Ministério Público ele tem atribuição. Beleza? Tranquilo? Não há conflito de competência entre ministérios públicos, entre órgãos do Ministério Público. O que você tem aí perceba, é conflito de atribuição. Bem, estou falando de competência. Calma, depois eu vou entrar lá no erro, porque eu tenho que desenhar. Veja que o artigo 69, lá no inciso 3, veja, estabelece a competência em razão da infração, da natureza da infração. Então, eu vou chamar aí da competência em razão da matéria. Beleza? Competência em razão da matéria. E perceba que lá a Constituição Federal menciona, né, que compete aos juízes federais, à Justiça Federal, não é isso? Lá ele menciona, lá no inciso 4, no artigo 109, os crimes políticos e infrações penais praticados em detrimento dos bens, serviços ou interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas contravenções, ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral.
Pois bem, tá, professor. Caramba, competência da Justiça Federal, né? Se um crime ocorrer em face, né, por exemplo, aí de um serviço federal. Pô, olha só, bacana, hein, professor? Olha só. Então, ocorreu um erro na execução, mas veja, professor, esse homicídio ele ocorreu, veja, perceba, veja, em razão de um exercício de um serviço da União, prestado por um delegado de Polícia Federal. Então, perceba, professor, a própria súmula 147, ela menciona o seguinte: compete à Justiça Federal processar e julgar crimes praticados contra funcionário público no exercício, quando relacionado ao exercício da sua função. Professor, meu raciocínio está todo indo para a Justiça Federal por esses argumentos que eu estou apresentando agora. Data máxima vênia. E eu digo mais. E vai ser para a Justiça Federal, professor, no meu entendimento, porque o artigo 20, parágrafo 2º, ele fala o seguinte, eu estou lendo para você, tá, professor? Beleza, é você, eu estou fazendo o seu raciocínio. Ele fala o seguinte, ó, o erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidade da vítima, senão os da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Professor, eu estou explicando o erro contra a pessoa, tá? Mas veja, o que ocorreu foi o erro na execução. Mas eu estou te explicando o erro contra a pessoa, professor, por quê? Porque para analisar um erro na execução, eu tenho que saber o 20, parágrafo 3º. É por isso que eu estou falando dele. Beleza, vai construindo o seu raciocínio. Bacana. Professor, chama no perceba aqui comigo. Eu estou indo com você. E aí, preste atenção no que eu vou falar agora, professor. Vai. O 73 diz o seguinte: quando, por acidente ou erro nos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretende ofender, atinge pessoa adversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se disposto no parágrafo 3º do artigo 20. Entendeu? Eu só podia falar aqui, professor, do 73, se eu, anteriormente, tivesse aqui analisado o artigo 20, parágrafo 3º. Bacana? Tá certo? Então, veja, aí o 73 continua. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretende ofender, aplica-se a regra do 70, que seria um concurso formal. Beleza, entendi. Então, professor, por esses argumentos, com base na Constituição Federal, que diz lá que compete à Justiça Federal, os crimes, as infrações penais praticadas, veja, em face de serviço da União, né, e o delegado federal, veja, naquele serviço, estava prestando serviço, veja, um serviço federal, né, um serviço aí, veja, com a roupagem, né, federal, um serviço da União, e ainda digo o seguinte, reforço meu raciocínio na súmula 147, que diz compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra o funcionário público, né, quando relacionado ao exercício da função. O meu entendimento, perceba bem, professor, segue aí para o Tribunal de Júri da Justiça Federal. Porque, veja, as qualidades da pessoa, desse agente que era federal, vai passar para essa vítima, professor. Bacana, o seu raciocínio. O seu raciocínio é bacana. O seu raciocínio é bacana. Legal, né? Legal. Veja, eu vou te chamar agora no Perceba. Eu vou te chamar no Perceba. Eu vou te chamar no Perceba porque o seu raciocínio, né? Eu vi aqui, você demonstrou, né? Fundamentou e tal. Mas eu tenho que te chamar no Perceba. Eu tenho que te chamar no Perceba porque, veja, quando você vai analisar o artigo 20, né? Olha, o artigo 20, ele está previsto aonde, filho? O artigo 20 está previsto aonde? O artigo 20 está previsto aonde? No Código Penal. Essa é a pegada do aulão dos aulões. Pará, dia 17 de dezembro. Segura teu raciocínio que ele está prontinho agora para eu entrar na pedra de toque. Essa é a pegada do aulão de Goiânia, dia 4 de fevereiro. www.adelante.net.br. Eu não entro aqui para brincar. Seu raciocínio está feito. Eu fiz o seu raciocínio porque eu sei que você pensa assim.
E agora eu vou entrar na pedra de toque. Essa norma do artigo 20, parágrafo 3º, que fala que o erro contra a pessoa contra o qual o crime é praticado não isenta de pena e não se consideram nesses casos condições ou qualidade da vítima, senão da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Essa regra tem natureza penal. Eu estou falando para você que esse esquema de passar as qualidades da vítima para as qualidades de quem o agente queria atingir, da vítima virtual, para a vítima que realmente foi sujeito passivo do crime, esse esquema de passar as qualidades, perceba bem, ele só ocorre no âmbito penal. Esse esquema de passar as qualidades, perceba, é feito para aplicação da pena. Entenderam ou não? Então, para aplicação da pena, você vai considerar as qualidades, não é isso? Aplicação da pena é uma coisa. As qualidades, isso, simetria da pena, ali, na aplicabilidade da pena. Você vai considerar as qualidades da vítima que ele queria atingir. E isso aqui, beleza, a gente vai raciocinar aqui, no âmbito penal. Eu estou falando para você que o erro na execução e o erro quanto à pessoa, perceba bem, não muda a regra de competência. Você tem que verificar quem foi o sujeito passivo do crime. Realmente foi o sujeito passivo. Quem foi o sujeito passivo do crime? Joga aí pra mim. Quem foi o sujeito passivo do crime? Quem foi o sujeito passivo do crime? Quem foi? Quem foi o sujeito passivo do crime? Quem efetivamente morreu? Não foi o Paulo? Não, pô, o delegado. O delegado não foi sujeito passivo. Foi o Paulo. Você apenas para a aplicação da pena, veja, você vai pegar as qualidades do delegado e vai jogar na vítima. A vítima efetiva. Entenderam ou não? Veja que o código não fala para você trocar a vítima. A vítima continua sendo aquela que morreu. Apenas qualidades de quem você queria atingir vai passar para a vítima para a aplicação de pena. Por exemplo, vou jogar duro, coloca um alfa Zulu. Coloca um alfa Zulu. Veja, ocorreu um homicídio. Eu vou passar as qualidades da vítima que eu queria atingir para a vítima que efetivamente morreu. Colocou? Colocou? Beleza. Passou? Passou. Então eu já tenho um homicídio qualificado, chamado homicídio funcional, também chamado de policídio. Por quê? O 121, né? Veja lá, parágrafo 2º, lá 121, agora você tem lá, não é isso? Inciso 9, parece, salvo engano. Perceba, né? Veja, inciso, isso é 7, né? Bacana, voei. Inciso 7. Então, segura no raciocínio para não embolar, segura. Agora só quem começou no início, porque começou no início. Só quem está desde o início. Não adianta entrar agora que vai levar na cabeça. Eu estou na pedra de toque, você sabe, quando eu entro na pedra de toque já era. Se entrar agora, você não vai entender nada. E eu não vou voltar, não tem como. Se entrar agora, vai ganhar. E é melhor pegar a retransmissão, para não voar. Bem, se liga no que eu vou falar. Deixa eu até anotado aqui. Veja, então, perceba. Se vai passar as qualidades da vítima que eu queria atingir, da vítima virtual, para a vítima que realmente foi atingida, eu tenho chamado policídio. Eu tenho chamado homicídio funcional. Beleza? Esse homicídio, veja, é considerado crime hediondo, né? Inclusão lá através da lei 13.142, não é isso? 13.142, incluindo lá o homicídio funcional com o crime hediondo, não é isso? Bacana. Tá. Você vai fazer um favor para mim agora, já que a gente está aqui falando, eu puxei o link, estou te ensinando a estudar, falei que as qualidades vai passar para essa pessoa, tá certo? Eu já tenho um homicídio funcional, né? O homicídio, o chamado policídio. Beleza. O que você vai fazer agora comigo? Você vai lá pegar ali 8.072. Pega logo que eu vou te dar uma pegadinha aí que vai aparecer na sua prova. E depois a gente volta aqui para o nosso caso. Pegou? Pegou aí? Pô, tô até vibrando, mano. Quando eu vibro, não adianta. Quando eu vibro é assim, tem que estar... Pegou aí? Pegou? Vai lá na 8.072. Vai na 8.072. Pegou aí? Se liga. Veja, o policídio, né, o homicídio funcional entrou, sendo considerado hediondo, porque aqui, ó, o inciso 7, né? Valeu, colega aí. O inciso 7, não é isso? O inciso 7, 121, inciso
121, né? Veja o inciso 7, né? Foi incluído aqui, ó, no inciso 1º do artigo 1º. Então, o homicídio qualificado, né, em razão da função do agente, é aquele agente que figura lá como integrante, né, dos órgãos de segurança. Por isso que eu vou chamar de policídio ou homicídio funcional. Você conhecia esse nome? Se não conhecia o policídio, joga um Alfa Zulu embaixo que eu te dei. Vem, homicídio funcional também não sabia? Coloca um Alfa Zulu embaixo também que eu te dei. Vem para mim então. Se liga, olha a pegadinha que ele vai fazer na sua prova. Não só o homicídio funcional, como você também pode ter uma lesão corporal dolosa, que também vai ser considerada hediondo. Mas veja, depende. A lesão corporal praticada, né, veja, em desfavor de um policial militar, perceba, para ser considerada crime hediondo, ela tem que ser de natureza gravíssima ou ocorrer aí o resultado de lesão corporal seguida de morte. Aí ele vai jogar o examinador do CESP, vai falar assim, ó, a lesão é considerada hediondo, a lesão corporal dolosa de natureza grave e gravíssima, vai te pegar. Então você vai colocar, vai fazer igual eu fiz aqui, ó. Você vai sublinhar essa parada aqui e vai falar, cuidado, ele vai armar uma pegadinha para mim. Como? Ele vai incluir grave. E a grave não entra. É só gravíssima, né? É só gravíssima. Ou lesão corporal seguida de morte. A grave não é considerada crime hediondo. Deu para pegar essa? Coloca um Alfa Zulu, coloca uma seta e fala assim, olha, ele vai jogar a lesão grave aqui. Você tem que colocar, porque quando você for estudar de novo ali, opa, tem essa pegadinha, tem que ficar esperto, entendeu? Ele vai jogar grave. Ele vai colocar assim, ó, lesão grave, vai colocar assim, grave e gravíssima. Tá errado, só a gravíssima. Beleza? Isso, tá aprendendo como é que você estuda? Viu? Que a gente está falando de erro de execução, aí falamos aqui, veja, caracterizei um homicídio, porque eu passei as qualidades da vítima que eu queria atingir para a vítima que realmente foi atingida, aí eu caí na lei 8.072, porra, eu já vim aqui, já estou estudando a lei 8.072, já coloquei uma seta. Estudo é assim, pessoal, você tem que aprender a estudar. Viu como eu estou aqui com o sistema? Viu? Aí fui na Constituição, não é isso? Aprontei seu pensamento. E agora eu comecei a quebrar o seu pensamento. Por quê? Veja, quando eu falei que o erro na execução, né, o erro contra a pessoa ou o erro na execução, veja, previsto no Código Penal, tem aplicabilidade na órbita penal. Então eu estou dizendo para você o seguinte, mesmo que eu tenha erro na execução ou erro contra a pessoa, eu queria matar o delegado federal, rapaz, o irmão gêmeo dele que saiu da academia, eu matei o irmão do cara. Muito embora eu tenha essa transferência de qualidades da vítima que eu queria atingir para a vítima que realmente foi atingida, da vítima virtual, né, para a vítima realmente que foi atingida, veja, eu tenho essa transferência para aplicação de pena. Essa transferência das qualidades não modifica a competência. Joguei duro com você. Eu estou dizendo para você que, para efeitos de aplicabilidade da pena, sim, eu vou considerar as qualidades da vítima que eu queria atingir. Mas isso não quer dizer que vai mudar a competência, porque a competência é a natureza da infração. Quem realmente morreu foi o Paulo. O Paulo é funcionário público? Não! Se não é, eu tenho o Tribunal de Júri da Justiça Estadual, joguei duro com você. Eu vou ter Tribunal do Júri da Justiça Estadual, tá certo? Veja, julgando, e não o Tribunal do Júri da Justiça Federal. Entenderam ou não? Porque esse erro na execução ou erro contra a pessoa não modifica competência que é matéria processual. Legal, então? Bacana? Isso não modifica a competência que é matéria processual. Legal? Tá certo? Veja, deu para entender isso? Deu para entender? Bacana, né? Bacana. Bomba de coraçõezinhos. Bomba de coraçõezinhos. Bomba de coraçõezinhos, né? Bacana. Ele teria que atingir o delegado para ser... Ele teria que atingir o delegado. Exatamente. Errou na execução? Justiça Estadual. Errou quanto a pessoa? Pensou que fosse delegado, é o irmão delegado. Errou quanto a pessoa também? Justiça Estadual.
Beleza? Eu tô falando para você que essa questão da transferência de qualidades não modifica a competência. Por quê? E outra coisa que pode cair na sua prova. Pessoal, se ele perguntar quem é o sujeito passivo do crime, você não pode tutubiar, porra. Sujeito passivo do crime, quem é? É quem morreu efetivamente. E não a pessoa que você vai transferir as qualidades. Sabe por quê? Porque se você entender que é a pessoa que você transfere a qualidade, que é a pessoa, né, de quem você transfere as qualidades, você pode matar duas vezes, filho. Você pode matar duas vezes. Professor, por quê? Porque se você está falando que o sujeito passivo é aquela pessoa que você tirou as qualidades, né, transferiu as qualidades para quem efetivamente morreu, então você vai poder matar o cara de novo. Por quê? Ué, porque você falou que é um sujeito passivo, eu não posso responder duas vezes pela prática, não é isso? Né? Não posso matar a mesma pessoa duas vezes, seria um bis idem. Então eu tenho um crédito, um chamado crédito criminoso. Ô fulano, é o seguinte, eu posso te matar. Ué, por quê? Não, porque, veja, ocorreu um erro na execução que eu tentei te matar. Aí acabei atingindo uma outra pessoa, entendeu? Chamo, não perceba. Veja, se eu raciocinar que aquela pessoa, que você foi um sujeito passivo, perceba, então eu tenho um crédito. Por quê? Porque eu já te matei, filho. Eu vou te matar de novo. E eu não vou poder responder por 2 homicídios. Por quê? Eu não posso ser punido 2 vezes pelo mesmo crime. Ou seja, considerando sujeito passivo. Entenderam ou não? Então, cai na sua prova. Quem é o sujeito passivo? É quem efetivamente morreu. Mas veja, eu vou pegar as qualidades de quem eu queria atingir e jogar nesse sujeito passivo. Entendeu? É isso. Cuidado. Né? Não entra nessa. Sujeito passivo é quem realmente morreu. Quem realmente morreu é esse. Então ele é um sujeito passivo. Mas eu vou pegar as qualidades de quem eu queria atingir e vou jogar nesse sujeito passivo para aplicação da pena. Por exemplo, para considerar esse homicídio um policídio. Para considerar esse homicídio um homicídio funcional. Entendeu ou não? Entenderam ou não? Isso. Mas veja que esse sistema de transferir as qualidades da pessoa que eu queria atingir, a pessoa que foi atingida, perceba, é matéria penal. Isso quer dizer que não afeta o âmbito processual e a competência se encontra no âmbito processual. Então eu tenho o Tribunal do Júri Estadual. Tribunal do Júri Estadual processando e julgando essa parada. E não foi o outro entendimento do STJ, tá? Eu acho que eu anotei aqui o julgado. Enfim, cadê o julgado? Ailton, você não anotou, seu filhinho? Rapaz, eu anotei, mas acho que eu deixei lá no quarto. Mas não tem nada não. Você vai jogar aí conflito de competência, tá? O STJ, um policial militar queria matar um outro policial militar. Ele atirou. Nessa que ele atirou, ele errou. Erro na execução, acabou atingindo um civil. E o STJ entendeu competência da Justiça Estadual e não da Justiça Militar. Entendeu? Ocorreu um erro na execução, as qualidades passaram, claro, para aquele civil do policial, para a aplicação da pena sim, mas a competência ficou da Justiça Estadual. Porque quem efetivamente morreu não era um policial. Muito embora eu tenha um erro na execução. Beleza, pessoal? Tranquilo? Joguei duro aí para meio-dia, né? Eu não venho aqui para dar mesmice, vocês conhecem, né? Essa é a nossa pegada do Pará, com toda a humildade. E é a pegada também lá de Goiânia. A gente tenta trazer uma didática, né? Tenta primeiro construir o seu raciocínio, o que você iria pensar. Depois que eu construo o seu raciocínio com todos os fundamentos que te levariam a essa decisão, tá certo? Eu venho e entro na pedra de toque. Eu entro na pedra de toque e você entende. Né, você vai entender que esse sistema, né, de transferir as qualidades para a vítima que efetivamente morreu, que eu vou considerar de vítima, ela só recebe as qualidades, veja, é uma matéria de âmbito penal, para aplicação da pena. Tanto é que ele fala assim, não é isento de pena, né? Não é isento de pena, você vai responder penalmente. Porque eu vou considerar as qualidades da vítima que eu queria atingir e vou jogar em você. E além disso, como é a aplicação da pena, esse homicídio é qualificado, é um policídio. É um policídio. Só a competência que muda, professor? Não, eu não falei que a competência muda, eu estou falando que a competência não muda. Deu para entender? Eu estou falando que a competência não muda. Quem morreu não é uma pessoa que não é policial federal, não. A competência não muda, pelo amor de Deus. Eu estou falando que essa sistemática do direito penal, da transferência das qualidades para a vítima, não mexe
né? Não modifica competência, que é a matéria processual penal. Tanto é que o 20 ele fala, ó, o 20 ele fala aqui, ó, olha o que ele fala. O erro, né, porque a gente vai precisar do erro contra a pessoa para trabalhar lá no erro de execução. O erro contra a pessoa contra qual crime é praticado não isenta de pena. Ó, não isenta de pena. Você queria atingir fulano, atingiu outro. Ó, não isenta de pena. Erro contra a pessoa, ou eu também posso ter um erro na execução. Né? Eu queria atingir o Tício, atingi o irmão gêmeo do Tício, erro contra a pessoa. Eu queria atingir o Tício, eu errei na execução, acertei o MEV, erro na execução. Não isenta de pena. Matéria penal, eu vou considerar as qualidades e jogar lá. Isso. Mas veja, essa sistemática não afeta a competência, que é matéria de âmbito processual penal. Isso dá um efeito, porra, meu irmão, isso dá um efeito lindo numa questão de prova. Porque eu coloco um delegado uma prova discursiva e peço o delegado, na investigação, perceba, ou até um MP, quem está fazendo MP, o MP vai representar por uma interceptação, ou vai representar por qualquer cautelar, em fase de instrução. Perceba bem. Aí eu tenho um aluno do MP representando lá para o juiz federal, Tribunal do Júri da Justiça Federal. Vai ganhar na cabeça. Vai ganhar na cabeça. Porque o cara não é competente. O cara, ó. Olha, o juiz presidente lá do Tribunal do Júri Federal não tem competência. Porque tem um erro na execução. Legal, Tom! Né? Então se liga, né? Você tem que fundamentar. Beleza? Eu erraria antes dessa aula, né, parceiro? Eu preparo aqui guerreiros, né? A gente prepara guerreiros dentro da humildade, sem vaidade nenhuma. A gente, né, tem aqui nossa didática dentro da humildade, sem querer ser melhor que ninguém, mas eu fico feliz de o aluno ter conseguido não só entender, ele entendeu, ele sabe o que o raciocínio dele levou e ele sabe por que a resposta seria o contrário do que ele pensou. E ele começa a raciocinar, ele começa a ter maldade, ele começa a aprender a estudar. É claro, isso que eu falei, pessoal, na verdade eu falei que era revisão e eu estou muito surpreso. Eu estou vendo diversos alunos aí surpresos com uma questão dessa. Não era para eu verificar essa surpresa toda, porque isso eu já dei. Essa tem no Zucderno, né? Então foi até bom eu ter feito essa revisão, mas eu acho que quando eu dei eu não desenhei tanto assim, né? Hoje eu procurei dar uma desenhada boa, porque tá vendo a aula do Pará aí, e eu não quero, enfim, não quero perder questões desse nível, né? Professor, mas essa questão é muito pesada. É pesada, pessoal, né? Aí quando... É interessante essa, né? Você tem que saber que a vítima não é a pessoa virtual, né? Porque se for uma pessoa... veja, a vítima não é pessoa virtual. Porque se é a pessoa virtual, você vai poder matar ela de novo. Vai poder matar. Por quê? Porque se você considera a pessoa virtual, porque você já matou. E aí você vai matar de novo. Você tem um crédito criminoso, filho? Crédito contábil criminoso? Fala sério. Por isso que a vítima é quem efetivamente morreu. Apenas as qualidades da pessoa passam para essa vítima, entendeu? Porque se você considerar a vítima pessoa virtual, eu vou poder matar de novo, porque eu não posso ser punido por mesmo crime. Essa já é de outras lives, jogando duro. Já dei. Pessoal, vou lá então, beleza? Eu parei aqui nesse horário, não presenteando aí o pessoal do almoço, né? Eu costumo jogar muito duro assim à noite, né? Mas hoje eu entrei mais cedo aí, presenteando, né? E até homenageando o pessoal que não pega minhas lives ao vivo, né? Então foi meio que surpresa, até avisei nos grupos, mas eu falei, eu vou entrar com uma questão pesada, né? Vou entrar com uma questão pesada, até para homenagear, não é uma questão fácil, tá? Você não vê em qualquer manuais, tá certo? Esse conflito de competência é bom você ter conhecimento. Rapaz, eu tô chateado porque eu anotei inclusive o julgado para vocês, entendeu? Mas enfim, pessoal, joga... fico chateado quando não tá aqui. Depois eu tento achar. Uma pena. Eu tenho julgado, anotou o julgado, bota lá conflito de competência, aí coloca lá erro na execução, beleza? Você vai fazer isso pra mim? Coloca lá conflito de competência e erro na execução STJ. Bacana? Realmente,
não tá aqui. Ficou lá no quarto. Mas não tem erro não. Que eu faço minhas transmissões aqui no local top aqui de casa. Enfim. E não faço lá de onde ficam meus livros, né? Mas enfim. Joga lá conflito de competência, beleza? Conflito de competência, erro na execução, policial militar versus policial militar, acabou atingindo um civil e o raciocínio foi esse do próprio STJ. Bacana, então, bombou a live aí, bombou aí, mais de 500 pessoas ao vivo. Se deu, né? Tá bacana o horário do almoço. Enfim, agora você pode, né? Volta, bebe uma água, né? E pode ir lá voltar no seu papá, né? Não fica chateado não, que eu também não almocei não, tá? Eu, né? Veja, eu era para, né? Tá ali almoçando e tal, eu larguei tudo para vir aqui. Então, nós dois estamos aí ralando, beleza? Que dá exemplo. Tu acha que eu vou almoçar, depois vou lá tirar... Não, também não almocei não, vou almoçar agora. Enfim, te chamei, não perceba. Beleza? Pessoal, aulão no Pará, beleza? Fecha comigo. A pegada vai ser essa lá no Pará. Não tô indo pra lá pra brincar. Dia 17 de dezembro, temos vagas ainda no site www.adelante.net.br www.adelante.net.br o jogo nesse padrão aí. E nosso aulão, delegado de Goiás, né? Corre lá, primeiro lote tá acabando, né? Agora, Bernardo Gonçalves, Ailton Zucchi, Cristiano Gonzaga, professor Marco Montes, professor André Luiz Santa Cruz. Cara, eu sou o mais fraco da turma. Bacana, mais tranquilo. Mas eu vou lá dentro da minha humildade, né? Ali fraquinho e tal, mas eu vou pra arrebentar. Por quê? Eu não brinco com sonhos, beleza? Tranquilo. É isso aí. Eu sou o mais fraco, imagino, né? O pessoal lá é top, mano. Aí joga muito duro demais. Meu irmão, cai uma questão dessa na discursiva, você chama no percebe e fala que não. Beleza? Bem capaz também de cair no objetivo, o cara fala considerando, ele ainda, examinador, bicho. Não é brincadeira não. Se eu faço uma questão dessa aqui numa prova objetiva, eu ia levar o raciocínio. Considerando as qualidades, considerando que ocorreu erro na execução, não é isso? Competência da Justiça Federal. Aí você, erro na execução, transfere as qualidades para a vítima, eu tenho que considerar a vítima, aí você erra. Eu tenho que considerar a vítima quem morreu. Não, você não tem que considerar a vítima quem morreu. Você não tem que considerar a vítima quem você queria matar. Na verdade, você vai transferir as qualidades. Porque a vítima vai continuar sendo quem morreu. Você só vai transferir as qualidades, para efeito de transferência das qualidades. Bacana? Tranquilo. Bacana, joguei duro. Só para fechar. Quando eu falo de competência, pessoal, o artigo 70 fala lá que a competência vai ser do local onde se ocorreu a consumação ou onde se deu aí o último dos atos executórios, beleza? Veja, então, se você raciocinar lá, o artigo 70 adota a teoria do resultado do evento. Bacana? Legal. Fique esperto, porque a jurisprudência é firme no sentido de que quando eu tenho os crimes dolosos contra a vida, por exemplo, né? Não só os crimes dolosos contra a vida, não. Já vi até homicídio culposo, tá? Jurisprudência entendendo que vai se aplicar o princípio do esboço do resultado. Qual o princípio do esboço do resultado? Onde é que era para ocorrer o resultado? Era aqui onde ocorreu os atos executórios. Então, competência vai ser do local dos atos executórios. Seria meio que adotar a teoria da atividade nessas exceções. Porque ali que ocorreu o laudo, ali que ocorreu o exame de local, ali que eu tenho as testemunhas, bacana? Então, homicídio, veja... Não só doloso como culposo, já vi também. Veja, STJ entendendo que vai ser do local da execução dos atos executórios. Beleza? Então, se o Tício foi atingido aqui por disparo de arma de fogo, acabou morrendo lá em Goiânia, ou, né, uma outra cidade, competência é aqui dos atos executórios, tá? Se refere ao homicídio, bacana, tranquilo, e também nos crimes chamados crimes plurilocais, né? Crime plurilocais também, o entendimento nesse sentido aí, né? Se você, seria isso, né? Você realizou o disparo num local e a vítima morreu em outro, não é isso? Bacana? Então, fica esperto aí, seria do local da execução, dos atos executórios. Beleza, né? Teoria, princípio do esboço do resultado. Beleza, vou embora agora. Valeu, galera, um abraço para vocês. Sou Adelante focado. Para o almoço, eu joguei muito duro. Tchau.